Olá, alunos do nono ano. Bom, nós vamos tratar hoje sobre a questão da energia, certo? As fontes de energia estão aí no módulo de vocês, a partir da unidade 3, na página 368. Temos aí produção de energia. O primeiro tipo que a gente vai ver é o que a gente chama de energia não renovável. A energia ela pode ser renovável ou não renovável, também pode ser energia leve ou pesada e pode ser uma energia limpa ou uma energia suja, né, digamos assim. Então, a energia não renovável começa aí, no caso, com os combustíveis fósseis. Antes de falar sobre eles, vamos explicar que energia não renovável é uma energia que demoraria milhões de anos aí para ser renovada. Não é que ela não se renova de forma alguma, gente. Simplesmente não é você dizer, energia não renovável é aquela que não se renova. Não. É aquela que levaria milhões de anos aí para se renovar. Como no caso ela levaria um tempo geológico, né? Eras ou períodos para se renovar, a gente diz aí que ela é não renovável porque não se renovaria no nosso tempo, né, de existência, ou seja, da nossa sociedade atual, ela não ia ver aí no caso essa renovação. Então, ó, a gente vai ter aí 3 combustíveis fósseis. Fósseis por quê? Porque foram aí sedimentos orgânicos, né, fossilizados há muito tempo e que hoje em dia a gente usa como energia. A gente tem o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Lembrando, gente, que toda essa demanda que a gente tem pela energia, a gente só começou a ter de fato a partir da segunda revolução industrial. Na primeira revolução, a gente já começou a usar o carvão mineral. Vocês viram aí em outras aulas que a gente falou sobre revolução industrial e que a gente usava muito a questão do carvão mineral. Mas a partir do segundo, né, da segunda revolução, a gente começou a ter uma demanda maior aí em busca de fontes de energia. Então foi quando a gente realmente começou a usar o carvão mineral, né, com mais intensidade, o petróleo e o gás natural. Além de outras energias que a gente ainda vai ver, né, em outras aulas e aqui ainda no final dessa aula sobre o urânio. Combustíveis fósseis. Como a gente trata aí do carvão mineral, o petróleo e o gás natural, vocês sabem, né, que é uma das fontes que a gente tem utilizado em maior quantidade. Aqui no Brasil, a nossa matriz energética, a gente utiliza mais o petróleo. O petróleo é a energia mais utilizada aqui no Brasil. Se você falar de energia elétrica, aí sim vai ser a questão da energia hidrelétrica que vem aí da água, certo? Então, isso aí a gente vai falar na parte de energia renovável. Então, a energia elétrica a gente usa mais a hidrelétrica, quando a gente vai acender uma luz, quando a gente vai ligar um liquidificador, uma televisão, vai carregar o celular, a gente está usando energia elétrica que vem aí da nossa matriz hidrelétrica, certo? Quando a gente fala em energia de forma geral, aí a mais utilizada aqui no Brasil é o petróleo. O petróleo a gente vai usar ele para, no caso, fazer várias coisas. Por exemplo, a gasolina, o querosene, o próprio óleo diesel, tintas, né, fertilizantes e o petróleo também vai ser usado em várias outras indústrias. A gente utiliza também o petróleo na indústria têxtil, né, que é a indústria de tecidos. A gente utiliza aí o petróleo também na indústria de cosméticos. A gente utiliza o petróleo para fazer o asfalto, na própria lâmpada, né? Então, no caso, essa energia, ela é muito utilizada aí para vários derivados. A gente tem vários derivados do petróleo. Se você for pesquisar bem direitinho, você vai ver que quase tudo que a gente utiliza tem uma certa composição aí de petróleo, principalmente o plástico, né? Que a gente utiliza muitas coisas aí feitas de plástico e elas são aí, no caso, derivadas do petróleo. Gás natural, né, e carvão mineral também são muito utilizados. Gente, o carvão mineral que a gente tem aqui no Brasil, a gente extrai mais ou menos 30% de todo o carvão que a gente tem no mundo. Mas ainda assim, os Estados Unidos ele é o pioneiro aí na questão do carvão mineral. Petróleo. Aqui no Brasil, né, a gente utiliza muito petróleo que vem de outros países. A gente utiliza, por exemplo, o petróleo da Venezuela, né? A Venezuela tem 85% de toda a reserva de petróleo que a gente tem aqui na América, né? A gente também tem dos 10 países que mais tem petróleo, reservas de petróleo no mundo, 5 deles estão lá no Oriente Médio. Então, por isso que o Oriente Médio também ele é muito, digamos assim,
cotado, né, nessa questão aí da venda de barris de petróleo. Então, os Estados Unidos também compram muito petróleo aí do Oriente Médio. Então, o petróleo, ele, no caso, é um recurso, né, não renovável. Então, por isso que há uma procura aí por outras fontes alternativas aí de energia. Vocês vão ver aqui logo no início do módulo de vocês, na unidade 3, sobre o carvão mineral, né? E aqui a gente tem os diversos tipos de carvão mineral. Aí a gente tem aqui, ó, continuando a questão do petróleo e do gás natural. Vocês vão ver aqui, ó, que os dados de 2015 mostram, né, que a Venezuela é quem contém mais barris de petróleo no mundo, certo? Aí em seguida aqui a Arábia Saudita, né, o Canadá fica em terceiro lugar, o Irã, o Iraque, a Rússia, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos e a Líbia. Então, desses 10 países aí, vocês vão ver que a gente vai ter vários países aqui que são do Oriente Médio, certo? Então, a maior parte dos conflitos que ocorrem lá no Oriente Médio são justamente por causa do petróleo e também por causa da água, certo? Além dos outros conflitos que a gente tem também sobre conflitos nacionalistas, conflitos étnicos, conflitos religiosos, mas essa causa aí do petróleo e da água são as principais causas aí de conflito no Oriente Médio. Aí aqui a gente vai ter, ó, falando a respeito da extração de petróleo no Brasil. Gente, a gente tem duas bacias, né, aqui no Brasil, onde a gente tem uma grande extração de petróleo. É a bacia de Campos e a bacia de Santos. Fica ali, no caso, na região sudeste. Tanto a bacia de Campos quanto a de Santos, a gente vai ter aí muitas reservas de petróleo. E também a gente foi lá que encontrou o pré-sal, né, que é, no caso, essa camada de petróleo aí, que tem antes da camada de sal, e ela é muito utilizada, né, no caso aí, digamos, como um recurso que não foi encontrado em outros países. A gente tem aqui, ó, a camada pós-sal, a camada de sal e a camada pré-sal. Essa camada pré-sal, gente, foi encontrada aqui no Brasil, ok? Então, a gente tem aí ó, o gás natural também. Quase todos os lugares onde você encontrar aí petróleo, então carvão mineral, você vai encontrar também o gás natural, né? Que também é outro combustível fóssil muito utilizado aqui no Brasil. E para a gente utilizar esses três combustíveis fósseis, né, na produção realmente de energia, a gente utiliza aí na energia termoelétrica. Então, a energia termoelétrica, ela utiliza aí esses três combustíveis fósseis, né, esses três combustíveis de origem orgânica para a utilização da produção de energia. Aí aqui diz o seguinte: a produção de energia em uma usina hidrelétrica é decorrente da queima de carvão mineral, petróleo, gás natural, entre outros combustíveis. Gente, essa palavrinha aqui, ó, no módulo de vocês, tá errada, certo? A produção de energia em uma usina termoelétrica, tá? Não é hidrelétrica. No módulo de vocês está hidrelétrica. Aí aqui diz o seguinte: que aquece a água gerando vapor para acionar e fazer girar as turbinas da usina, produzindo energia. E aqui a gente tem uma imagem, né, de uma usina termoelétrica lá na China. Gente, a China é quem tem a maior produção aí de carvão mineral. Ela não tem as maiores reservas são ainda dos Estados Unidos. Ela tem aí a maior produção, certo, de carvão mineral, porque no caso a gente tem muitas usinas termoelétricas lá na China, ok? Outra coisa, vindo aqui para a questão da energia nuclear, gente, a energia nuclear, ela não vai utilizar combustível fóssil, ela vai utilizar aí o urânio. O urânio, vocês sabem que é um minério, né? E ela vai utilizar aí a energia nuclear. Aqui no Brasil, a gente tem 3 usinas nucleares. A gente teve aí vários problemas com essas 3 usinas, que é a Angra 1, 2 e 3. A gente teve problemas já de ativação, desativação. Então, essas usinas aí, elas passaram por vários processos, mas que envolvem aí questões realmente políticas. Então, a Angra, né, ela é responsável aí por fazer a questão da produção de energia nuclear aqui no Brasil. A energia nuclear, gente, ainda continua sendo uma energia muito cara, né? Além de também todos os riscos, né, que a usina nuclear ela traz para a questão da segurança, né, da pessoa que trabalha
com esse tipo de energia. Vocês sabem aí que a gente teve um acidente, né, no caso lá em Chernobyl, um acidente nuclear, e que até hoje essa área ela está desativada, né, por causa da grande radioatividade. Então a radioatividade ela permanece por muitos anos aí no local. Então, por isso que a energia nuclear, ela muitas vezes não é muito bem vista, né? Por causa da questão do lixo radioativo que ela produz. Então, aqui diz o seguinte, ó. Aqui tem algumas desvantagens falando a respeito da energia nuclear. Entre as desvantagens estão lixo radioativo, alto custo de instalação, compromete a vida no ecossistema local, uma vez que aumenta a temperatura da água no entorno da usina, e o risco de acidente, como o que aconteceu na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Então, vocês estão vendo aí, olha, já faz muito tempo que aconteceu esse acidente lá em Chernobyl, né? Ou seja, mais de 30 anos, 34 anos aí, mas ainda a gente continua sofrendo os efeitos aí deste acidente lá na Ucrânia, certo? Então, eles ainda têm essa área, olha, toda a área ela está ainda abandonada, né? Se tornou realmente uma cidade fantasma e ainda há muita radioatividade nesse local. Então, o risco de uma usina nuclear é justamente esses aí, que no caso, principalmente a questão do acidente nuclear. Aí a gente tem aqui a imagem de um funcionamento, né, de uma usina, funcionamento dos reatores. Então, os reatores aí, no caso, vão trabalhar para fazer essa produção aí através do urânio, certo? Então, a energia não renovável que a gente vai ter aí, no caso, são essas três aqui, os combustíveis fósseis, e mais a energia nuclear que vem aí, no caso, do urânio, certo? Então, a atividade de vocês que está aí sobre essa questão da energia não renovável, espero que vocês consigam compreender. Procurem outras fontes. Tem vários vídeos também falando aí sobre a questão da energia, documentários, que realmente dá para vocês entenderem melhor. Quem tiver curiosidade também ver essa questão da usina de Chernobyl, né? É muito interessante, até para a questão histórica mesmo. Aí aqui tem falando a respeito das usinas, né? Angra 1 e Angra 2, mas a gente também tem Angra 3, certo? Embora elas não estejam, né, totalmente ativadas aí por causa de vários problemas que elas tiveram. Então, gente, no próximo vídeo aí a gente vem falando sobre a questão da energia renovável, certo? Bons estudos e até mais.